E segundo a Organização Mundial da Saúde, o pico da pandemia do coronavírus no Brasil será em agosto. Aspas para Carissa Etienne, diretora da organização, em uma coletiva de imprensa virtual. Ela disse: conforme as condições atuais, acredita-se que a pandemia atingirá um pico no Chile e na Colômbia em meados de julho, mas na Argentina, Brasil, Bolívia e Peru só em agosto. E a Costa Rica só achatará sua curva de infecções do coronavírus em outubro. Segundo a OMS, as Américas passaram a ser o epicentro mundial da doença e, nesse ritmo, o número de vítimas pode ser triplicado até 1º de outubro, atingindo 637 mil. Tá, então, Augusto, mais uma previsão da OMS, agora dizendo que o pico aqui no Brasil chega só em agosto, daqui a um mês, portanto. Essa representante da OMS aí, ela deve estar lendo a Folha, né, ou ouvindo o Jornal Nacional. Pelo menos até ontem, na edição da Folha de hoje. Eu achei graça no seguinte: foi a primeira boa notícia do dia. Eu peguei a primeira página da Folha e não tem nenhuma notícia dando conta de avanço do coronavírus. Quer dizer, os jornalistas funerários, eles tiveram uma terça-feira ruim. Não conseguiram. Então, tá aqui, ó. Falsidades em currículo, fake news, aí, ó. Tira um decotere do MEC, o governo vai pagar mais auxílio, reprovação de Bolsonaro, aí entram pelo lado econômico. Pandemia fecha 7 milhões e 800 mil empregos no país, claro, como nós previmos. E nada de bater o recorde disso, bater o recorde daquilo. Aí eu fui saber por quê. Em São Paulo, houve mais uma queda expressiva no número de mortos, de óbitos e de casos confirmados, pela segunda semana consecutiva, está estabilizado e caindo. Há indícios animadores, isso é bom, de que a curva já está, esses números estão na descendente, o tal platô, nós já estamos nele e a tendência é cair. Agora, com a abertura, mesmo com a abertura. Você pode ter pequenas oscilações, mas a tendência é diminuir. Fecharam o Hospital do Pacaembu, nenhuma linha, nenhuma foto. Portanto, não precisa de leitos de UTI aqui em São Paulo. No interior, nenhuma região chegou a 80%, todas estão abaixo da ocupação, a ocupação de leitos de UTI em todas as regiões está abaixo de 80%. Em várias delas, bem abaixo. Está sob controle e abrindo. Então, essa notícia seria manchete em qualquer jornal normal do mundo. Nem a Folha, nem o Estadão descobriram isso aí. Campo Grande, está aqui. Vem aí o pico, precisa avisar Campo Grande, porque só houve uma morte em junho, mês inteirinho. Se nós estamos caminhando para o pico, tem que morrer gente, né? Segundo a OMS. Não aconteceu. Vários, em todos os epicentros da epidemia, há sinais de que o pior já passou. E, no entanto, só em agosto. Quer dizer, a OMS deveria se preocupar com esse novo vírus aí, com que a China está ameaçando o mundo. E os jornais deveriam ser mais clementes com os leitores e noticiar o que acontece de animador. O mundo não vai acabar. Não vai acabar. Então, a campanha a favor da democracia, que promete repetir a campanha das diretas, pode começar. Pode começar. Se tiver público, pode ir. Faz o distanciamento social. Nós já estamos na fase do use máscara. Fique a 1,5 metro. Chega de fica em casa. Chega de fica em casa. Não pega mais, não funciona mais, não cola mais e o povo não aguenta mais. Então está na hora agora de eu pegar esses números, de aprender com quem fez direito. No mundo inteiro está havendo morte ainda por coronavírus. No mundo inteiro. Na Alemanha está havendo. E, no entanto, as coisas vão abrindo, como em qualquer país normal do mundo. É o mínimo de coragem que se exige dos governantes.
dos governadores, no caso, que estão aí dos juízes, que parem de interferir. Então, agora, com esses números em São Paulo, eles não são noticiados. A má notícia, essa tem manchete garantida. Esse pessoal aí que está cobrindo essa pandemia para os maiores jornais, esse pessoal aí, eles vão sofrer de uma síndrome de abstinência grave, porque as más notícias vão diminuir. Não vai ter para todo mundo nem para todo dia. E está provado que os caçadores de más notícias é que conseguem manchete, porque notícia boa não entra. Você não faz chegar a ninguém o que se passa nos estados de bom. Então, pelo silêncio dos jornais, é que se deve medir a coisa. Então, acreditem, olha, vão por mim. Eu já dirigi vários jornais e sei o que está acontecendo nessa redação, né, dos jornais de São Paulo. Quando não sai nada sobre a pandemia, é porque está tudo muito bem. Porque não esperem notícia boa deles. Zé Maria, e antes de passar para você, vou só detalhar aqui essa informação que o Augusto mencionou agora. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou nesta quarta-feira que o estado está próximo de atingir o platô da epidemia de Covid-19, ou seja, uma estabilização do número de casos e mortes causadas pela doença. Mesmo São Paulo tendo ultrapassado a marca de 15 mil mortos por coronavírus, Dória ressaltou que o estado teve um número menor de óbitos na última semana. O centro de contingência apresentou dados que mostram uma estabilidade no número de mortes na capital entre as semanas 21 e 26 da epidemia. Zé Maria. Olha, Vitor, para a OMS, nós ainda somos epicentro de pandemia. É o nariz de quem falou, não é bem assim. Tem que ver o tamanho do Brasil, vamos dizer, as características especiais de cada região. O governador de São Paulo fala que ainda está em expansão e tal, por enquanto, porque há uma interiorização da doença. Está chegando a cidades onde não havia casos. Mas, desde lá atrás, essas cidades estão em quarentena. Então, foram quarentenados de maneira equivocada e desnecessária, né? Depois de 4 meses de quarentena, agora que a doença está chegando lá. Então, é essa situação, a interiorização. Nós passamos de 60 mil mortos pelo coronavírus. Pela OMS, multiplicado por 3, então atingiríamos lá 180 mil mortos. Isso já é bem menos do que 1 milhão, 2 milhões, como alguns já previram, alguns Cassandras aí, previram essa quantia exagerada de 2 milhões de mortos no Brasil. Então, a nova ideia é que passe de 100 mil no final de todo o processo, até a chegada da vacina, passe de 100 mil, mas não chegar a 200 mil ou 180 mil, como pensa a OMS. Vitor, a situação é a seguinte, o vírus é grave, né? Ele traz problemas e ainda há estudos sobre consequências permanentes, né, sequelas de quem escapou, mas a forma de enfrentar é que foi equivocada. Alguém inventou isso aí e saiu multiplicando pelo mundo inteiro. Chegou aqui no Brasil, um prefeito ficou com medo de assumir a situação e ficar ali com a marca de cruzes na cabeça, foi muito mais fácil ir no embalo, e acabou nessa confusão total. Eu vou citar exemplos aqui. São Paulo, né, é uma situação. O estado de Goiás abriu, aí o número cresceu, porque assim, quando abrir, vai crescer o número. E o governador Ronaldo Caiado passou, então, aos municípios. Os prefeitos é que decidem se fecham ou não. E aqui no Distrito Federal, simplesmente o governador entendeu que não adianta mais nada, ninguém aguenta mais ficar em casa. E aí ele cita vários exemplos, salões fechados, as manicures vão de casa em casa. Quer dizer, tudo está funcionando, você olha o trânsito aqui em Brasília, voltou à normalidade, escolas, academias é que estão mais fiscalizadas e não funcionam, e ainda produz um trânsito mais aceitável, né? E funcionários públicos, esses não funcionam também não. O resto, tudo voltou à normalidade. Não há quem segure mais a população por tanto tempo, não há mais o que fazer. A história agora é cada um, né, se precaver, há necessidade disso.
todos têm de se proteger. E pronto. Foi um equívoco, não há comprovação científica de que essa quarentena exagerada funcionou. Ô Fiuza, saíram agora há pouco os números aí do Ministério da Saúde em relação ao coronavírus. O balanço de hoje já são 826.866 os recuperados da Covid-19. Em relação a mortes, foram acrescentadas mais 1.038 notificações das últimas 24 horas, totalizando agora 60.632 vítimas fatais. Fiuza. Vitor, a Organização Mundial da Saúde está brincando com a vida, está brincando com a vida das pessoas. Não só pela leviandade, como ela faz projeções de mortes absolutamente sem base alguma, como nós vimos, quem leu o paper viu a entrevista, como porque ela está brincando com as vidas de quem ela está apavorando com essas projeções levianas que ela faz. No Brasil, o pico de mortes por coronavírus, por data de óbito, foi em maio. Já passou. Declinou desde então. Junho é um mês. Quem quiser ver dados gráficos sobre mortes por síndrome respiratória aguda, que é o principal indicador de mortes por coronavírus, vê um declínio total durante o mês de junho. A ocupação dos hospitais nos principais centros das UTIs se reduziu. Hospitais de campanha nos centros mais atingidos estão sendo fechados. Então, a OMS está se baseando em quê? Para dizer que o pico, inclusive projeção com mortes, é em agosto? Eu acho isso criminoso, Vitor. Eu acho que isso passou de todos os limites, né? Uma organização, a gente não está falando de uma ONG da esquina, a gente está falando da Organização Mundial da Saúde, né? Ela está dizendo que o pico é em agosto e ela está recomendando o quê? Nada. Ela tem ali a recomendação subliminar eterna do lockdown, como falávamos anteriormente, o que é uma outra fraude, né? O que nós já vimos, o que todo mundo de bom senso e boa fé já viu, é que o isolamento fundamental, que continua sendo fundamental, é o dos vulneráveis, é o dos grupos de risco. Esses não podem bobear, né, não podem pegar o coronavírus, né? E os índices para atestar, recomendar e atestar o isolamento dos vulneráveis e grupos de risco, não existe nenhuma política pública, não aparece, simplesmente não aparece nem mesmo na OMS. Então, a OMS assiste, por exemplo, o que se passa na Suécia, na Dinamarca, na Alemanha. A Suécia não fez lockdown, a Dinamarca e a Alemanha flexibilizaram cedo, né? As mortes nesses países não houve uma mortandade, né? Porque esse seria o atestado da imprudência, né, o atestado da irresponsabilidade de não fazer um lockdown total. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Você compara a Suécia com a Grã-Bretanha, com o Reino Unido, a Suécia tem menos mortes por milhão. Então, essa suposta ciência de tranca em casa, todo mundo em casa, sem isolar os grupos de risco, isso é uma crueldade com as pessoas. Você está mandando as pessoas morrerem em casa, porque você não tá bloqueando a circulação, né? Você não está monitorando a forma de circular, você não está evitando, inclusive, aglomeração. A maioria dos gestores não faz isso. Então, a OMS, Vitor, eu vou te contar, é um nível de leviandade, só pode ser uma política, né? uma ação com uma diretriz política muito clara, paralisante, reacionária, né? Que nós temos que repudiar. E seria muito importante, Vitor, que houvesse o questionamento judicial, sabe, dessas recomendações, dessas diretrizes e dessas projeções, especialmente sobre a escalada de mortes no Brasil para agosto, quando nós estamos vendo um declínio. Eles se basearam em quê? Eles precisariam demonstrar à OMS na justiça em que se basearam para fazer essa projeção tenebrosa para o Brasil.